Então eu sou Isabel, né? Estou aqui hoje para fazer a apresentação do meu trabalho em cimento. Então foi assim algo que aconteceu comigo assim na época da pandemia, né? Eu não esperava fazer isso, mas surgiu a pandemia, não podia sair de casa e fomos fazer alguma coisa e surgiu o vaso de cimento. Então é muito simples, é muito fácil, né? Então hoje eu vou fazer a apresentação do básico, que é o vaso simples. Depois eu vou mostrar as técnicas, né, no granilite, no vaso em tecido, mas hoje eu vou apresentar mesmo o vaso básico, a massa básica. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho de óleo para fazer untar o vaso, né, para evitar que o cimento cole no vaso, no molde, né? Então um pouquinho de óleo, a água, a areia e o cimento. É a base do nosso vaso. Então eu vou utilizar para cada medida de cimento 2 medidas de areia. Não importa o tamanho da medida, a mesma medida que eu usar para colocar o cimento, eu vou usar para a areia. Se eu for fazer um vasinho pequeno, não preciso pegar uma medida tão grande, porque vai sobrar massa. Se eu for fazer um vasinho grande, um vaso grande, aí eu utilizo uma medida maior. Mas então vamos lá. Uma de cimento. Duas de areia. É como uma massa de pedreiro mesmo, né? Mistura bem o cimento com a areia. Agora eu vou acrescentar a água. A água não tem assim uma medida certa. A gente vai colocando e vai vendo a massa, a consistência da massa, né? Não tem como falar assim uma quantidade certa da água. De repente a areia está úmida, vai menos água. Se a areia estiver bem seca, vai um pouquinho mais de água. Então a gente vai vendo isso no mexer a massa mesmo. Coloquei uma quantidade, não foi suficiente, mais um pouquinho. Vamos colocando de pouco para a gente não errar o ponto. Se errar também não tem problema, é só acrescentar mais um pouquinho de areia e um pouquinho de cimento. A massinha tá boa, não tá nem muito mole nem muito dura. Então agora o próximo passo, eu vou untar a minha forma. A parte onde eu vou colocar o cimento, eu faço unto do lado de dentro. E este óleo é um óleo reciclado, aquele óleo que a gente já usou, não vai usar mais. Às vezes a gente guarda para fazer até sabão, né? Então a gente pode utilizar esse mesmo óleo, não precisa usar um óleo limpo ali do litro, nada. E o contramolde, a gente vai untar ele por fora, que é a parte que vai tocar no cimento. Feito isso, eu venho com a massinha. A gente dá sempre assim uma batidinha para aquelas bolhas que formam, elas vêm para cima, para evitar de ficar muito buraquinho no vaso.
que é normal acontecer de ficar os buraquinhos, tá? A gente coloca a massinha até a metade do vaso, um pouquinho mais, que já é o suficiente para ir até a borda depois se eu colocar o contraforma. Agora eu vou colocar um peso dentro desse contraforma para ele segurar firme lá, senão ela sobe, né? Então coloca um pezinho aqui, pode ser areia, pode ser pedra, pode aquilo que você tiver que vai formar um peso. Aqui no contraforma eu já fiz uma marca que é para me identificar até onde eu posso afundar ali no vasinho, porque senão eu vou deixar meu vaso sem fundo se eu afundar muito. Ou então eu posso correr o risco de deixar muito grosso o fundo. É um desperdício para o vaso, né? Então, tudo isso. Bem facinho, né? Não tem segredo nenhum. É só mesmo colocar a mão na massa, ó, nem sujei minhas mãos. Então agora o processo mais demorado desse vaso é a secagem. Eu tenho que esperar no 24 horas sendo pequeno já é o suficiente. Mas no início eu quebrei muito vaso, porque a minha ansiedade era muita para ver como ficou o vaso, eu andei quebrando muito vaso. Então eu recomendo não ficar com aquela ansiedade de querer tirar logo da forma. E o segredo também é deixar secá-lo na sombra, não pode colocar no sol, porque depois ele racha. Então é ter paciência. Então isso para mim eu vejo que foi assim um benefício muito grande, né? Que eu tive que educar a minha ansiedade, né? Aquela pressa de ver pronto, eu via quebrando. Fazia 5 vasos, 2 eu quebrava, então não é vantagem, né? Então vamos ter paciência. Ele secando, ele vai sair bonitinho, não vai ter esforço nenhum, não vai quebrar. Depois que secou, aí a gente vai desenformar, né? Tá, então passaram os dias, as horas de secagem, né? Então a gente vai desenformá-lo, que é muito simples e muito fácil, é só apenas virar e dar um apertãozinho assim, né? Ele já cai, porque já foi bem untado. Aí ficou alguns rebarbos assim, é só a gente lixar. Aí você vai lixando e tirando aquilo que você tá vendo que é excesso. A gente vai fazer agora o furinho no vaso, porque todo vaso tem que ter o buraco da drenagem, né? Porque senão, se plantar a flor aqui e deixar no tempo, você vai correr o risco de perder sua planta. Então todo vaso tem que ter o seu furinho. Eu quero dizer também nesse vaso, não é só para adulto. Criança também pode trabalhar, porque é tudo tão fácil, né? Simples, não tem nada tóxico, é areia, água, cimento. Só a única observação que vai ter que ter um adulto perto, porque a gente vai utilizar no caso aqui eu usei uma faca para fazer o furo do vaso. Aí no caso precisa da presença de um adulto, né? Para a criança não estar manuseando um objeto cortante, né? Então, mas no mais não tem segredo nenhum, a criança também pode fazer isso, é uma terapia, né, muito boa. Eu falo isso por experiência própria, para mim foi maravilhoso essa terapia. Então não tem o porquê uma criança também não fazer esse vaso, tá? Aí eu fiz o furo, já fiz a limpeza do vaso. Eu vou passar a resina, que é um fator muito importante também para mim impermeabilizar esse vaso. Para a hora que eu plantar a minha flor aqui, se eu não passar um impermeabilizante, o cimento vai chupar muita água da flor, né? Então a gente não vai ver colocar água. E também é um jeito de preservar mais o vaso, né? Então é simples, resina à base de água, eu prefiro, eu acho mais fácil de usar. Na hora de lavar pincel não precisa usar o solvente para lavar, é bem mais simples. Então eu procuro usar a resina à base de água.
tanto é feito por dentro quanto por fora. Terminou de passar, deixa um pouquinho no sol, seca rapidinho, aí já pode vir com a tinta. Se quiser deixar natural também pode, aí é questão de gosto, né? Tem uns que eu deixo natural, no caso esse mesmo eu só passei a resina por cima e deixei natural, outros eu pinto, então vai questão do gosto mesmo ali da pessoa, da criatividade, do momento que a pessoa está fazendo, vem aquela inspiração, né? É assim que eu já terminei, já secou a resina, aí eu vou fazer então a pintura do meu vaso. Aqui hoje eu vou usar a tinta acrílica, que ela era mais fácil, assim, ela tem uma secagem mais rápida. Mas eu uso muito em casa a tinta à base de água. Eu acho que ela dá uma cobertura muito boa também, é fácil de aplicar, é bem tranquilo, então pode ser a tinta da cor que quiser, preferência, né? Então sempre a gosto da pessoa mesmo. Essa cor aqui, ela é bem parecida com a cor do cimento. Não saiu a cor que eu queria um grafite mais escuro. Mas infelizmente a hora que eu comprei, que eu fui usar, eu vi que ela era mais forte. Agora não vai dar para mim pintar ele por dentro no momento, porque senão vai manchar a parte de fora. Mas para venda, é sempre bom a gente fazer aquele acabamento de pintura por dentro também, né? Porque agrega um valorzinho maior, né? A pessoa vê um vaso, todo capricho tem seu valor, né? Então tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar mesmo amor naquilo que a gente faz, dedicação, que tudo sai mais bonito, né? Então é isso que eu quero apresentar para vocês. Né? Tudo muito, como eu falei, é bem simples, é muito fácil. Terminei a apresentação de um vaso básico, que restou, que chegou nesse vaso aqui, né? Que eu fiz o processo. E aqui ele já está plantado, deu um arranjinho lindo. Então, mas eu vou mostrar também outras técnicas, que é um vaso feito na bexiga. Né? É um vaso que vai ficar assim com aparência única, porque a gente nunca vai conseguir fazer dois vasos iguaizinhos, porque é um processo na bexiga, que a gente vai colocar massa na bexiga e vai bater ali, ela vai escorrendo de acordo com a vontade da massa. Então esse saiu assim, esse já saiu um pouquinho diferente, outro que eu fiz ficou diferente, então nunca vai sair um vasinho igualzinho o outro. Ao passo que esses que eu faço no molde, eles vão sair iguais, né? Então esse é um processo, uma técnica feita na bexiga. Esta daqui é uma técnica que a gente também já faz algo assim muito bom para a natureza, né? Para o planeta, que é a reciclagem do isopor. A gente tritura o isopor e na hora de fazer aquela massa que eu utilizo o cimento e a areia, eu vou utilizar no lugar da areia o isopor. Fica um vaso leve, esse é um vasinho para colocar na parede, ele vai ficar muito bonito, olha, bem levinho para pôr na parede, né? E com uma textura diferenciada. Pode ver que ele vai ficando com os buraquinhos, né? De acordo aqui com o isopor, né? Então ele fica muito bom. Ele é resistente, pode plantar tranquilo, que ele resiste, eu tenho na minha casa. E é muito bom. Sem contar que ele fica muito leve. Eu tenho aqui a diferença, ele feito também numa massa tradicional, né? Cimento e areia. E dá para sentir a diferença de peso um do outro. Eu tenho aqui também essa técnica, que a base da massa é a mesma que eu fiz aquele dali. Só que na massa, aqui eu acrescentei pedras. Aqui você pode acrescentar, eu acrescentei essa pedrinha que a gente compra colorida mesmo, né? Mas a gente pode fazer reciclagem da garrafa. A gente vê tanta garrafa jogada por aí, né? Então quebrar aqueles cacos com muito cuidado, aí já é um serviço para adulto, né? Quebrar assim com muito cuidado, colocar na massa e depois fazer normal o vaso, com molde sobre molde. Só que depois que tira do molde, vai ter aquela fase do lixar. A hora que tirar do molde, você não vai ver nenhuma pedrinha. Ela vai aparecendo à medida que você vai lixando. Usa uma lixa d'água, vai lixando ali dentro da água, você vai ver, é emocionante. Vai aparecendo, você fica assim bem interessante, é bem gostoso.
tenho também essa técnica aqui, que é um vaso leve também. Ele é feito em tecido e cimento. Aí a gente pega o tecido, né, corta ali aquele tecido redondo, se quiser deixar com bico também deixa, você corta ele quadrado, no arrumar ele vai ficar com bico. Mas eu optei por trazer esse redondo, que eu achei ele bem bonito, já estava com uma planta lá em casa, né? E ele fica um vasinho bem leve também, e é resistente também, viu? E é feito cimento, aqui também vai areia, porque a gente, depois que fez o molde dele com o tecido, a gente vai fazer aquela cobertura da massinha básica para ele ficar reforçado, tá? Esse aqui eu trouxe para mostrar que é um vasinho rústico. Nem tudo no artesanato precisa ser aquela perfeição, né? Tudo lisinho, tudo muito lixadinho. Esse eu trouxe ele bem rústico, porque tem gente que gosta do rústico, né? Aqui agora eu vou mostrar o marmorizado. Este é um vasinho que eu fiz com a técnica no marmorizado. Eu fiz essa massa com o cimento branco. Ele é um pouquinho mais caro, mas também dá um resultado legal. Porque eu tenho o marmorizado no cimento comum, então não mostra muito as cores assim tão bonitas quanto no branco. A gente sabe que o branco ele realça tudo, né? Então aí eu faço a massinha branca e faço a massinha da cor que eu quiser, né? Que eu me interessar fazer. E vou acrescentando um pouquinho. Os marmorizados a gente vai pondo ali de acordo do gosto, né? Da inspiração do momento. E eu tenho também essa técnica aqui, é um vaso normal com a mesma massa. O diferencial dele é a pintura. Essa aqui é aquela pintura feita de imersão. A gente coloca a tinta na água, né? Faz ali aquele jogo de cores, pinta da cor que coloca várias cores, uma cor só, e vai do gosto da pessoa. O bom do artesanato é isso, você vai fazer de acordo com a tua inspiração daquele momento. Tem dia que a gente tá afim de pôr bastante cor, tem dia que a gente tá afim de ser mais leve, né? Mais neutra. Então a gente vai expressando o nosso sentimento naquilo que a gente vai fazendo. Aqui esse ficou bem coloridinho, olha. Né? Usei várias cores, é interessante também e é feito na imersão. A base é a mesma do outro vasinho que eu apresentei hoje. A diferença só está mesmo na pintura. E agora eu não poderia deixar de apresentar esses suportes para os vasos, né? Ele é bem bonitinho, olha. Usei cabo de vassoura, reciclagem, viu gente? Não é cabo, não precisa nem comprar cabo novo. Acabou a vassoura, vai jogar fora? Guarda o vaso. Lixa, passa um verniz. Esse eu usei verniz. Esse, no caso, eu já usei a tinta PVA, que é a tinta de parede mesmo que eu tenho. E aqui a massinha de cimento. A massa de cimento normal. E coloca no molde, coloca os pezinhos, tá pronto o banquinho. E fica um lindo suporte pro vaso, né? E esse vaso aqui maiorzinho, eu vou mostrar ele também, porque tá na onda do momento agora, é rosa do deserto, né? Então esse é uma boa opção para plantar rosa do deserto. Ele é um modelo bacia, né? Ele é bem simples também de fazer, normal como a massa básica. E aqui também eu quero frisar que eu mostrei também como reciclagem tampa de garrafa para fazer o pezinho dele. Tá? Para um vasinho maior, a gente sempre tem que pôr um pezinho para ele não ficar muito encostado, né? Para ter vazão da água, né? Então esse eu usei a tampinha de garrafa. Eu acho assim que o reciclar vale muito, né? A gente tem que aprender a dar valor naquilo que parece ser lixo. Porque a gente vê gente reciclando as coisas e faz cada coisa linda, maravilhosa, que a gente, se não falar que é uma reciclagem, a gente não, nem imagina que seja, né? Então a gente tem que amar a natureza, preservar a natureza, nosso planeta está gritando por socorro, né? Então vamos tirar o lixo do nosso planeta, né? Vamos fazer coisas lindas e maravilhosas para alegrar a nossa vida. É isso. Espero que vocês tenham gostado, né? E quem sabe numa próxima oportunidade a gente volta a fazer novos vídeos mostrando novas técnicas. Um abraço, fiquem com Deus.